Vocês estão abençoados, amém? Amém, louvado seja Deus. Uma alegria muito grande nós estarmos nessa noite aqui junto, para mais uma vez nós ouvirmos a palavra do nosso Deus. Tenho certeza que Deus há de falar conosco nessa noite. Eu não creio em acaso, não creio em sorte. Eu creio que o Senhor Deus trouxe cada um de nós que estamos aqui para receber essa palavra. Gostaria que nós estivesse pensando nesse tema, e esse tema também é muito forte. Nós acabamos de cantar sobre a morte do Senhor Jesus, e nós temos aqui então hoje esse tema, e eu queria que você prestasse atenção nessa mensagem de hoje, para que você pudesse sair daqui hoje com a decisão também da sua salvação, se é que você não tomou ainda. Mais uma vez eu posso louvar a Deus, quem estava aqui domingo passado, eu acredito que quase todo estava, nós vimos aqui a confirmação da salvação do Léo e da Andréia. Léo mais Andréia casou, legalizando a vida deles diante da lei desse país e de Deus. E eles não quis esperar o ano virar para ser batizado, legalizar a vida, mas eles aproveitou essa oportunidade que Deus o deu, abraçou ela e passaram pelas águas do batismo e hoje celebraram junto conosco a primeira Santa Ceia. E nós louvamos a Deus. E um dos lemas da minha mensagem nessa noite também, e isso fala muito forte no meu coração, é quando nós olhamos e nós podemos ver, você pode olhar? Isso, chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei nesse lema que trouxe muita preocupação no meu coração. E essa é uma grande verdade. Coloque ela dentro do seu coração. Chegará um tempo em que não haverá mais tempo. E as pessoas vão continuar na busca pela salvação, mas aí vai ser tarde demais. Oh, meus amados, você já pensou que gostoso, antes de nós fazer a leitura, a gente pensar num Natal, numa virada de ano diferente, aonde você pode convidar Jesus para estar na ceia de Natal. Nós vamos ter ela aqui também, dia 21, vamos estar celebrando a ceia de Natal aqui. E a gente queria também, antes de fazer a leitura, deixar aqui mais uma vez o aviso, para não deixar para o final, para não tirar a nossa atenção. Nós vamos fazer uma ceia de Natal um pouquinho diferente esse ano. Ano passado a gente teve o nosso jantar e os doces e também as frutas. Foi muito bom, mas esse ano a gente quer ter um pouquinho, uma ceia diferente. Esse ano ficou de cada um, como sempre, vai fazer a sua oferta ou trazer em alimento ou em dinheiro, né? A quantia, aquilo que Deus colocar no seu coração. A gente vai ter as frutas, né? Depois vocês podem procurar também a Lúcia, ela tem um caderninho. Então a gente compra abacaxi, melancia, pera, uva, mamão, banana, até abacate, se tiver, vale. O que for fruta aí, cada um pode ir trazendo e vai ser benção. E aí é só anotar ali o que vai trazer. Aí tem os doces, né? Essas moças que querem casar, é as primeiras que tem que nomear para fazer. Porque se não souber fazer um pudim, um manjar, uma gelatina, às vezes não está muito aprovada para casar. Então eu sei que elas sabem fazer. Então, dia 21 vai ter aí. E aí você ainda pode levantar o dedinho. Esse aqui foi eu que fiz, que eu vou experimentar, vai ser benção. Aí eu aprovo o casamento. E as moças que querem também. Isso. Aí as moças que querem casar também, aí já faz aí também a nossa mesa ficar recheada dos doces. Tem umas gelatinas que você põe 3, 4, 5 qualidades, ela fica igual que as luzinhas de Natal, bem bonitinha mesmo, né? Aí a gente come, é benção. Nesse dia pode passar um pouquinho. E depois tem aí também o nosso salgado. Por exemplo, se você falar assim, eu não sei fazer salgado.
Não, mas se você quiser encomendar um centro de salgado, você pode escolher onde você quiser, encomenda o centro de salgado e traz. E aí a gente vai fazer. E pode ser que alguma pessoa fale assim, eu não queria encomendar, eu acho difícil, eu acho mais fácil dar o dinheiro. Pode entregar o dinheiro para nós, a gente vai também comprar uns frangos, e umas 4 ou 5 irmãs vai vir para cá fazer uns 8 ou 10 tabuleiros de pizza, tem também, às vezes, coxinha, quibe, qualquer coisa que vocês conseguirem fazer e trazer, vai ser benção. E depois também tem o nosso sorvete aí, que a gente vai colocar na mesa dos doces, para a gente ter uma ceia de Natal muito abençoada. E ela vai ser dia 21 no domingo. E o Natal, se não falha a memória, acho que é na quarta, né? 25, não sei se é na quarta, eu acho que é quarta ou quinta. Por que nós estamos fazendo a ceia de Natal no domingo? Porque aí no dia do Natal você está liberado para comprar o peru e me chamar para mim ir de novo. Na quarta? Quinta-feira. Aí é benção, mão demais. Então, vamos deixar aí bem lembradinha, gente. Aí depois só procurar a Lúcia. E não tem quantia não, se você comprar uma penca de banana e trazer, vai ser benção para nós. Aí um dia uma pessoa perguntou assim, mas se eu levar só uma coisa, por exemplo, se eu resolver levar 50 quilos, aí não dá para todo mundo não, mas aí tem variedade de tudo quanto é coisa, né? Então, aí não vai ser só o quibo, por isso pode trazer 100, pode trazer 50, vai ser benção. Para nós não tirar o brilho da mensagem, eu queria deixar esse aviso. Vamos para o nosso texto então, Mateus capítulo 27, do versículo 27 até o 31. Isso, tem a Bíblia ali, vai ajudar nós muito. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus 27, o versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa leitura, como ela dói o nosso coração. Se isso não comove o nosso coração. Tiraram a roupa de Jesus e os vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele. Colocaram um caniço na sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo, salve, rei dos judeus. E cuspindo nele. Nossa, quando eu estava lendo isso aqui, meu coração doeu. Eu chorei, irmãos. Estava fazendo essa leitura lá em casa, eu chorei, eu não nego para vocês não. Nosso Senhor não merecia isso aqui não. Por causa de mim, um pecador perdido, Jesus vai lá e faz isso por você, eu chorei. Cuspindo nele, pegaram o caniço, batia na cabeça dele. O que tinha na cabeça dele? Uma coroa de espinho. E aquela coroa, segundo os estudiosos da Bíblia, eles iam batendo, ela ia cada vez aprofundando. Quanto mais ela aprofundava, mais sangue descia. Podia ter crucificado o Senhor Jesus, mas para que essa maldade? Eu fico pensando no ser humano, quanto que ele deixa o mal reinar dentro do coração dele. E depois de ter zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Agora nós vamos para Lucas 23. Então aqui nós vimos que levaram ele para ser crucificado. Agora Lucas 23, versículo 32. Olha o que a palavra de Deus então nos diz, versículo 32. Versículo 32 diz, e também eram levados outros 2 que eram malfeitores para ser executado com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia, olha o que é que ele fala, Jesus, depois de tudo que ele passou, estava passando. Mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é uma verdade. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam, dizia, salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo.
Acima de Jesus estava a seguinte inscrição: Este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? A nossa punição é justa. Olha que homem, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra de mim quando você entrares no seu reino? Jesus respondeu: Em verdade eu lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. E o versículo 44. Já era quase meio-dia, e escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou por meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E toda a multidão reunida para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe contemplando essas coisas. Que Deus abençoe esse versículo que nós temos lido dentro do nosso coração. Amém? Amém. Muito bem. Antes de nós continuar nessa introdução, eu me lembrei de uma frase que muitas pessoas dizem. E essa frase ela é dita assim: o tempo passado, ou a geração do passado, era muito difícil. O povo da geração do passado sofria muito mais do que nós agora. Então essa frase, essa fala, a gente sempre vai ouvir ela, que a geração do passado sofria muito, tudo era difícil. E certo ou errado? Não, certo, eu não estou dizendo que não era errado. E até tanto, quando a gente olha, de primeiras escolas, a maioria tinha nas fazendas, né? E quando a pessoa ia estudar, eu fui dessa geração. Então nós temos uma geração passada e temos uma geração presente. Eu não estou aqui para falar mal de nenhuma das gerações, só vendo com vocês o que o povo estava dizendo, e eu vivi nessa geração. Aonde você ia para a escola, os alunos iam a pé, e atravessando cerca, atravessando lugar perigoso, vaca braba. A mochila era um saquinho daqueles de arroz, onde a pessoa colocava um caderno, uma apostila e uma tabuada. Era só isso que colocava dentro. Então, quando a gente olha para essa realidade, isso é uma verdade. Era muito difícil. Por exemplo, na nossa casa, quando você ia alimentar, uma casa de pau a pique, é uma casa onde os meus pais puderam construir, a única que eles tiveram condição na época, e o banheiro era um mato, e não havia papel higiênico. Naquela época você tinha que usar folha, sabu, que outras coisas mais, né? Não tinha outra coisa, papel não existia. Era difícil? Era difícil. E quando a gente queria comer uma carne, eu me lembro direitinho, era só 3 coisas. Ou quando o pai matava um porquinho, quando matava o frango, ou quando ia pescar. E o Rio da Prata, nós morava perto, naquele tempo era muito bom de peixe, ele vinha com cada pintado, dourado. Uma vez pegou um surubim muito grande. E o que ele fazia? Geladeira? Não, nem sonhar, naquela época não tinha. Salgava os peixes, punha no sol, para não dar mosca, e depois, aí ficava no ponto. Aí ia comendo. Era assim, irmãos, que a gente fazia. Levava nós em Tuiutaba uma vez por mês para fazer uma feira. Chegava lá, ele dava um pão, naquela época o pão era um pão comprido, não sei se vocês lembram, não era esse pão assim não, era um pão comprido. Ele dava um pão para cada um com salame, para cada filho, e uma guaranazinha daquela mineirinha petitinha. E para a gente, depois que tomava e vinha embora, ficava esperando o mês inteirinho, não para ir na cidade, não para fazer a feira, para tomar a guaranazinha e comer o pão. O calçado da época que nós usávamos, gente, na maioria, todos, era descalço. Ninguém usava calçado, porque o único calçado que tinha era o quichute. E aquele quichute de cravo, dava um chulé danado. Mas era o único que tinha, e tem uma coisa, ele ficava guardado para que a gente pudesse ir na escola ou em Tuiutaba, né, quando ia. Quase não passeava naquela época. Então,
A gente olhando para tudo isso, a gente pensava e pensamos ainda numa outra coisa que me moveu o coração. Vivendo nesse tempo difícil, meu pai converteu e entregou a vida para Deus e se tornou um grande homem de Deus. Só que para ir na igreja, irmãos, num culto como esse, era a pé, bicicleta ou cavalo. Pai tinha uma carroça, essa carroça eu não vi muito ela no nosso tempo, não. Era uma carroça com pneu muito grande, uma carroça grande, pneu bem largo, uma eguinha branca, eu nunca esqueci disso. 2 bancos, um pouco ia na frente, o outro pouco atrás. Os mais novos ia deitado numa coberta embaixo na carroça. Ia para os cultos assim, irmãos, ia e voltava. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Porque aquele homem, João Antônio Filho, meu pai, que Deus já levou para a glória, tinha apelido de Titó. Foi um homem que viveu com a família nesse período, mas foi um homem que abraçou a salvação. Um homem que não achou difícil construir uma casa de oração dentro do seu terreno. Em 1932, ela funcionou até o ano de 1969. 1969 ela foi construída, ela funcionou 32 anos. Ele não mediu esforço para construir aquela casa de oração, criar os filhos, e aquele homem pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, levando a cavalo nas região, onde ele teve o privilégio de plantar várias igrejas também, nessa fazenda, em outra cidade. E naquela carroça, quilômetro e quilômetro, irmãos, nós ia, chovendo ou não, estava nós ali nos cultos. Um homem que não mediu esforço para salvar a sua família. E hoje, nessa nossa geração, irmãos, que nós vivemos, tudo é mais fácil. Mas talvez, irmãos, aquela paz que a gente tinha hoje nessa geração, está faltando. E 2 coisas muito graves que eu vejo nessa geração que falta. Talvez é uma verdadeira paz. E também Deus na vida dessa nova geração. Porque não são, irmãos, tantas as pessoas que buscam a Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida aqui. Porque quando se trata, irmãos, dos prazeres do mundo, uma geração que parece que tem tudo e não tem nada, você já viu? As pessoas têm dinheiro, as pessoas têm casas, às vezes piscina, às vezes carro bom, fazenda, sítio, chácara, mas essas pessoas estão vivendo, irmãos, numa profunda depressão, falta de Deus na vida, não tem paz, enquanto no passado era tudo difícil, o povo tinha paz e buscava Deus. E as pessoas estão distanciando de Deus e o fim está chegando. E eu não consigo entender, irmãos, porque cada dia que passa, mais perto do céu ou perto do inferno. E quando você vai para uma boate, quando você vai para uma festa falando de juventude, você vê, irmãos, lotado aqueles lugares. Talvez não tenha nem mais vaga, a pessoa fica do lado de fora. E por isso eu estou louvando a Deus pela vida de pessoas que são jovens e estão aqui, interessados por essa salvação. E quando nós voltamos então para a nossa mensagem, irmão, para que eu e você pudesse ter essa salvação. Um homem como meu pai, que agarrou essa salvação e trouxe ela para a família e plantou várias igrejas, batizou muitas pessoas e viu multidão de pessoas sendo salvas. Jesus teve que morrer, foi cuspido. Colocaram uma coroa de espinho, furaram o lado dele. Então, irmãos, isso dói muito o nosso coração. Mas olhando aí para esse tema, eu quero destacar 3 verdades na luz da palavra de Deus com vocês, irmãos. Que é a morte de Jesus, a salvação de Jesus e a vinda de Jesus. E a primeira verdade aí é a morte de Jesus. Há uma pergunta que não pode calar. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Essa é uma pergunta que não poderia e não pode calar. A Bíblia nos dá essa resposta. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu gosto de citar a Bíblia para vocês, irmãos. Bíblia, palavra de Deus. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. E quando nós olhamos então, irmãos, para esse versículo, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Como é que eu sei que eu sou um pecador? Olha o que a Bíblia nos diz, mais uma vez Bíblia. Ela disse assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então eu e você estamos aqui. Vocês conseguem entender isso? Eu quero ser breve com vocês, para vocês não cansar, porque eu quero que vocês foquem nessa mensagem hoje. Nós estamos falando da primeira verdade, irmãos. E a nossa primeira verdade que nós estamos falando é a morte de Jesus. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, aqui diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem que era esse homem? Adão. E
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Daça vai projetar ali para nós, em Gênesis capítulo 2, 15 e 17. Gênesis capítulo 2, o versículo 15 e o 17, a Bíblia vai falar assim. Gênesis capítulo 2, o versículo 15. Olha bem, a Bíblia está dizendo assim, ó. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Ordenança, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, nós vemos aqui como, irmãos, Deus, Ele colocou uma ordem. Então, quando a gente olha o pecado, ele veio por um só homem. E esse homem nós vimos que é Adão. E Deus tinha dado uma ordem aqui. Agora olha o capítulo 3, de 1 a 6, para vocês verem. Como mostra esses versículos aqui, irmãos, que o pecador e a desobediência entrou no mundo. Olha bem esses versículos aqui. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comerás do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, a mulher respondeu, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Você viu que Satanás já tinha falado o contrário, né? Falou para ela que Deus falou que todas não era para comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: aí sim, você não deve comer dele nem tocar nele. Eva já aumentou aqui, porque Deus não falou que não era para tocar, né? Essa fala aqui, Deus já não falou. Deus falou para não comer, para que não venha a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que você não morrerão. Está vendo? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Então vocês viram, Deus tinha dado uma ordem, colocou o casal no jardim, falou: não come, da árvore do fruto do bem e do mal, vocês não podem comer, das outras podia. E quando nós olhamos aqui, irmãos, agora a Bíblia mostra como a desobediência entrou, porque Satanás falou para Eva: não pode comer. Ela come, pega o fruto e dá para quem? Para o seu marido Adão. Adão comeu. Então houve o pecado e a desobediência. Por isso que a palavra de Deus diz que todos pecaram e o pecado veio também por esse homem Adão. E o pecado, irmãos, ele também tem mais uma coisa: ele separa o ser humano de Deus. Olha o que é que a Bíblia diz. Isso. Olha o que é que a Bíblia diz. O problema são os seus pecados. Por causa deles, vocês estão separados de Deus. Isaías 59, 2. Agora, uma boa pergunta aqui. Por que Jesus morreu da cruz do Calvário? Quando nós falamos para perdoar o nosso pecado, eu queria ouvir outra resposta também, aonde nós vamos para a nossa segunda verdade. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Além de perdoar o nosso pecado, para nos dar o quê? Para nos dar a salvação. E quando nós olhamos nessa segunda verdade, irmãos, que é a salvação de Jesus, uma pergunta então que não pode calar. Quando nós pensamos que Jesus morreu para perdoar o nosso pecado e para nos dar a salvação, o que é salvação? Porque às vezes você vem num culto como esse, você ouve, você precisa crer, você precisa ter a sua salvação. Jesus morreu para perdoar os pecados. Sim, amém. Ah, mas eu sou pecador? Como? Nós acabou de ver que como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Bom, então agora eu entendi que eu sou um pecador. Nós olhamos que o pecado veio também ali no jardim, quando o casal desobedeceu a ordem de Deus. O homem que Deus falou foi Adão. Satanás foi lá e enganou Eva. Eva comeu e deu fruto para Adão e Adão comeu. Então eu entendi, eu sou um pecador, o pecado veio do primeiro casal. E agora,
Então, Jesus agora morre para resolver o problema do pecado e me dar a salvação. A conta que eu e você não podemos pagar, gente. Mas essa pergunta, o que é salvação, nós precisamos deixar bem claro, irmãos. A salvação é Deus nos dar o céu como lugar de descanso e nos livrar do fogo do inferno. Então, isso é salvação. E quando nós olhamos, irmãos, olha o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz assim, ó: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E ela continua: porque o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Quem que é o perdido? Todos nós, que ainda não cremos no Senhor, não recebemos o perdão, a gente estava perdido, sem Deus, sem salvação. E eu gosto muito desse versículo. O Senhor diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebata da minha mão. Gente, quando Jesus nos dá um presente, ninguém toma. Nesse mundo você pode perder algo que alguém te prometeu. Jesus não. Jesus está dizendo: eu lhe dou a vida eterna, ninguém arrebata da minha mão. E outra coisa, irmãos, quando a gente olha para essa verdade, a salvação não está no que eu faço nem no que eu deixo de fazer. A salvação, irmãos, é o que Jesus fez por mim e por você. É um presente. É Ele chegar e te dar o presente, você receber. Recebendo Ele, crendo nele, arrependendo dos seus pecados, para receber essa vida eterna, salvação, que é o céu como lugar de descanso, a qual o versículo anterior diz: quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o que é essa condenação? O inferno, irmãos. Lugar de sofrimento. E nós vamos ver ainda um pouquinho mais para frente. Agora, uma pergunta que todo ser humano deveria fazer. E é interessante ter um homem na Bíblia que fez ela. Olha aqui que esse homem perguntou: que devo fazer para que seja salvo? Esse homem era um carcereiro, e ele estava ali guardando os presos, e adivinha quem estava lá dentro da prisão? Paulo e Silas. Paulo e Silas presos por pregar o evangelho, não por fazer coisas erradas. E quando a Bíblia diz que deu ali quase meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e louvando a Deus dentro da prisão. Aí deu um terremoto, o terremoto abriu a cadeia, aí os presos ficou lá todinho quietinho, ninguém saiu, na autoridade de Paulo e de Silas. Aí o carcereiro veio, pegou a espada, tirou, falou: vou me matar, porque ele sabia que ele ia ser morto. Um tanto de preso daquele, ainda mais Paulo e Silas, e certamente tinha homens ali perigosos. Ele falou: é claro que o comandante vai me mandar matar. Quando ele puxou a espada, Paulo falou: para, não precisa fazer nenhum mal com você, todos nós estamos aqui. Aí aquele homem trêmulo chega para Paulo e Silas e pergunta assim para eles: o que devo fazer para que seja salvo quando isso acontece? Ele faz essa pergunta, aí Paulo vai responder. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E pregar a palavra de Deus ao carcereiro e todos que faziam parte da casa dele. Eu gosto disso aqui, ó. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram o quê? Batizados. Aquele homem entendeu o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você, por isso que eu falei: presta atenção na mensagem. Deixa eu acelerar aqui, porque senão cansa vocês, mas estou caminhando. Eu quero encorajar você a agarrar essa salvação hoje, porque aquele carcereiro, quando ele vê aquilo, ele falou: gente, que Deus é esse? Deus de dois homens que está preso e cantando, dá um terremoto e eles não saem. Olha a humildade desses homens e a autoridade que eles têm para não deixar ninguém sair da cadeia. E naquele momento aquele homem trêmulo diz para eles: o que é que eu devo fazer para que seja salvo? A resposta é muito fácil: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E Paulo pregou a palavra de Deus para ele. Quando ele ouve a palavra, irmãos, ele não pensa mais nem um segundo. Ele falou: eu quero a salvação. É isso que eu quero que você declare isso nessa noite para você. Elias, eu quero essa salvação. Eu quero como aquele homem. E tem uma coisa, ainda ele creu e foi batizado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Maria Laura está aqui conosco, é uma jovem. Essa jovem, ela teve o mesmo desejo que o Léo e a Andréia teve. E depois de nós o visitar e conversar com ela, ela disse: Elias, eu quero o meu batismo. Ela já havia feito a entrega da vida dela para o Senhor, ela está aqui conosco.
E eu louvo a Deus pela sua vida. E ela disse, eu quero o meu batismo. E nós marcamos o estudo de batismo dela essa semana, que vem agora. E ela, dia 21 de dezembro, no dia da ceia de Natal, ela vai descer as águas do batismo aqui. Mas uma alma que não quis esperar para o ano que vem, ela quer confirmar a salvação dela, que é onde o Léo e a André confirmou. Deixa eu te perguntar, por que você não pede o seu batismo e batiza no mesmo dia? Elias, mas eu posso. Você crê no Senhor Jesus? Você já entregou a sua vida? Já pediu perdão? Convidou Jesus para entrar dentro do seu coração? Não sei. Então vamos orar nessa noite. E se você fazer a entrega, eu posso? Por que não pode? O que te impede? Eu fumo, eu bebo, Jesus liberta. Ele tira o cigarro, ele tira a bebida. Vocês lembram do João, que eu já contei várias vezes aqui? Quem sabe um aqui que está aqui não ouviu? Creu no Senhor Jesus, jogava, fumava, bebia, e ele pede o seu batismo, e ele vai batizar, e naquela época era no córrego, não era bem igual nós aqui, porque não tinha ainda essa facilidade. O João, depois que creu, largou de todos os vícios, só não deu conta do cigarro. E aí ele pediu o batismo e foi batizar. E ele leva o isqueiro, o cigarro, a palha dentro do bolso, chama os amigos que jogavam com ele, todo aquele jogo que ele gostava muito, jogo de baralho e outros muitos, e ele chama os amigos, e quando chega lá, os amigos vão para ver o batismo do João. E quando o João chega, ele leva a mão no bolso e deixa o saquinho na beirada do poço. Isqueiro, palha e o cigarro. Aí o João desce e põe a mão aqui, e o presbítero perguntou, João, você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? Ele falou, creio sim, lá dentro do córrego. E aí o homem falou, segundo a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O João, vibrando de alegria, sai quando vai passando. Ficou lá o isqueiro, a palha e o cigarro. O amigo viu, sabia que era o isqueiro, a palha, mas o cigarro bateu no ombro dele. Falou, João, para aí. Ele parou, olhou para trás. Falou, você está esquecendo o cigarro. Ele falou, não estou não. Esse cigarro não faz parte de mim mais não. Esse João acabou de morrer para o mundo. Eu sou um novo João de Jesus. Vocês entenderam, gente? Isso é ser cristão. Deixa que Jesus tire a bebida. Deixa que Jesus tire a boate. Deixa que Jesus tire o cigarro. Deixa que Jesus... Mas primeiro, você tem que abrir o coração para Jesus entrar. Ele limpa aquilo que você não consegue. Ele limpa, ele tira. Mas se você abrir o coração como esse homem aqui, você vai conseguir. Eu tenho convicção disso. E tem mais uma coisa, irmãos. Pensando nessa salvação... Você precisa de uma palavrinha bem pequenininha aqui para crer nessa noite e ter a sua salvação e entregar a sua vida. E essa palavrinha chama fé. Fé é crer, fé é acreditar. E quando você olha na palavra de Deus, olha o que ela diz. Porque pela graça, vocês são salvos. Mediante o quê? A fé, irmãos. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Mais uma vez, irmãos, que precisa a gente entender dentro da palavra de Deus... é que ninguém é salvo por praticar boas obras. Nós é salvo para praticar boas obras. Não, eu vou repetir, você não entendeu não. Ninguém é salvo por praticar boas obras. Nós é salvo para praticar. Vocês entenderam? O cristão verdadeiro, irmãos, ele pratica as boas obras. Ele faz as boas obras. Ele faz o bem sem olhar quem. Igual está aqui o nosso irmão... Damião, nós o visitamos, mas a sua casa, a sua família, é uma casa que parece um orfanato. Sempre tem gente lá, fazendo boas obras. Porque um dia ele foi cuidado por alguém, agora ele está cuidando. É assim que Deus faz. Ele não foi salvo por cuidar. O Damião teve que prostrar perante Deus, entregar a vida, pedir perdão. Agora ele faz as boas obras, porque ele é um salvo. Então, gente, não faz boas obras pensando assim, eu faço, Deus me salva. Não. Entrega a sua vida, recebe o perdão, agora você é um salvo. Agora você faz boas obras, não para entrar no céu, para receber o seu galardão. É isso que Deus nos ensina. E quando nós olhamos, irmãos, muitas coisas preciosas vão acontecer na vida de um pecador quando ele crê no Senhor Jesus. E eu quero mostrar pelo menos 3. Olha que coisa maravilhosa quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus. A primeira coisa, o pecador recebe o perdão de Jesus. E eu cito a Bíblia para vocês não falar, o Elias que falou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembra do ladrão da cruz que eu li? Era ladrão. Ele arrependeu dos pecados e danou com o outro que estava do lado. Falou, se você nem assim, nessa sentença, você teme a Deus, nós estamos aqui porque nós merecemos nossos atos que nós fez. Esse aí não fez nenhum mal. Olha para Jesus e fala, Jesus, lembra de mim quando entrar no teu reino? Ele arrepende dos pecados dele. Jesus falou assim para ele, você era um ladrão. Como que você quer ser salvo? O que Jesus falou para ele?
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, meus irmãos, não estou falando para vocês que Jesus aqui liberta. Jesus não está preocupado, amém, glória a Deus mesmo, irmão. Jesus não está preocupado com o que nós está fazendo. Jesus quer, irmão, nos salvar, porque Ele liberta, Ele tira o pecado, Ele entra, Ele lava toda a nossa sujeira. Segunda coisa, irmãos, que nós podemos receber é o Espírito Santo no nosso coração. É isso, Espírito Santo? É o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, vocês estão ouvindo agora, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, tem que crer, acreditar, entregar a vida, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor e a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, o Espírito Santo é a pessoa do Senhor Jesus dentro do seu coração. Jesus você não vê, você sente Ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você está recebendo Jesus dentro do seu coração. Jesus você não vê, mas você sente. Quando você tem Ele dentro do seu coração, que você vai fazer uma coisa errada, Ele toca. Você fala, opa, Jesus, que não é o meu lugar. Isso eu não posso fazer. Quando você leva o dedo no seu celular e que vem aquela pornografia, o Espírito Santo fala, não pode ver, isso é pecado. Você fala, isso aqui não é para mim. Você não vai ver a voz audível dele. Você vai sentir o toque do Espírito, colocando dentro do seu coração que você não pode fazer. Eu tenho convicção, quem já tem o Espírito Santo, quando está fazendo uma coisa errada, o Espírito Santo toca, incomoda, e por isso a pessoa deixa de fazer. E por último, eu quero já caminhar a terceira verdade, a vinda de Jesus. E quando nós olhamos aqui, irmãos, a gente pode ver esse versículo precioso. Olha o que a Bíblia diz. Não se turbe o vosso coração, credes, mais uma vez credes, toda hora está aqui, irmãos. Em Deus, credes também em mim. Jesus está dizendo isso. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Quando, Elias? Quando? E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vos também. Quando é que ele vem? Aqui é que está o segredo, irmão. Por que você não pode sair dessa porta para fora sem a salvação? Ele falou quando, e a Bíblia não fala que dia e nem a hora, ninguém sabe, só Deus, nem o Filho Jesus não sabe, somente Deus. Por isso que eu tenho que estar preparado, porque a Bíblia vai mostrar para nós ainda, irmãos, o porquê que eu devo estar preparado. E quando nós olhamos, irmãos, para a nossa terceira coisa que eu falei que eu ia mostrar 3 para vocês, primeiro é você recebe o perdão dos pecados, a segunda é você recebe o Espírito Santo, entre muitas, e a última, irmãos, o que é que nós podemos, irmãos, fazer quando nós cremos no Senhor Jesus? A Bíblia diz, irmão, depois que nós leu, o pecador vai morar na casa do Pai, no céu, com Cristo Jesus para todo sempre, a qual está escrito aqui, ó. Ele disse, eu vou, se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, onde Jesus está, no céu, estejais vos também. Então o pecador vai morar na casa do Pai, no céu, com Cristo Jesus, para todo o sempre. Irmãos, e a Bíblia nos mostra como será a vinda de Jesus. É preocupante também pensar, irmãos, quando a gente olha. A Bíblia diz, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, essa é a vinda do Senhor Jesus. Quando Ele voltar, a trombeta vai tocar. Só que a minha grande preocupação é que não vai dar tempo. Mas o Senhor deixou bem garantido, até os mortos que já morreu vão ressuscitar. Primeiro do que nós, Ele sobe. Depois eu tenho que morrer? Não, se Jesus voltar, nós não morremos, não. Nós sobe do jeitinho que nós está aqui, Ele só transforma o corpo. Agora, se Ele não vir, morre um, morre outro. Os que morreram ressuscitam primeiro e sobe. A Bíblia que falou. Os que ficarmos vivos, eu quero que Deus ajude nós a estar todo mundo vivo e subindo. Nós não temos que ficar, irmãos, esperando mais nada desse mundo. Vamos pedir a Deus para buscar nós e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seremos arrebatados junto com Ele. Agora, irmãos,
O que vai acontecer com o não salvo para nós encerrar? Que aí também preocupa a gente, né? Preocupa a gente. E eu quero concluir aqui, irmãos, vendo com vocês o que acontece com aquele que não crê no Senhor Jesus. Isso dói meu coração, mas eu preciso mostrar. E a Bíblia que fala isso, olha o que ela diz, irmãos. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Para por aí, irmãos? Não. A Bíblia mostra, irmãos, e como dói o nosso coração, olha aí. Serão atormentados de dia, de noite. Quanto tempo, irmão? Então não tem purgatório. Eu não estou aqui criticando nenhuma igreja, nem falo o nome de igreja aqui para vocês que tem purgatório. Não, de forma nenhuma. A Bíblia diz assim, ó. Serão atormentados de dia e de noite para todos sempre. Então, irmãos, quem entra lá, acabou. Orar, pedir por alguém que já morreu, não adianta. A salvação está antes do túmulo e não depois. O sofrimento é de dia e de noite para todo sempre. Então, quem diz que você entra no purgatório, fica um tempo, purifica e sai e depois recebe a salvação, vai contra a Bíblia. Não é contra a casa de oração. Vocês conseguem entender isso? Serão atormentados de dia e de noite, até que você purifica um tempo e depois sai. Aí sim, aí havia purgatório. Mas por que as igrejas falam que tem? Não, a igreja que fala que tem, está indo contra a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz... E serão de dia e de noite para todos sempre. Então isso dói, irmãos, o nosso coração. E agora, irmãos, eu me lembro daquela frase do início, né? Chegará um tempo em que não haverá mais tempo. E vocês sabem que esse provérbio é bíblico? Eu vou repetir ele e vou mostrar na Bíblia. Porque esse aqui é só um provérbio, né? Mas ele é bíblico, ó. Chegará um tempo em que não haverá mais tempo, mas ele é bíblico. Olha lá o que a Bíblia diz. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, irmão. Nós temos na palavra de Deus, esse provérbio é bíblico. Está aí, tudo tem o seu tempo. Agora, irmão, agora que sabendo, só para vocês acordar que eu estou terminando. Só sabendo aqui, irmãos, que se você não creu ainda, eu quero desafiar você mais uma vez a entregar a sua vida hoje, como aquele carcereiro. E agora você vai ver ali, será que não dá tempo mesmo? Não, a Bíblia fala que não. Vamos para a Bíblia? Olha aqui, irmãos. Isso aqui, você não toca o seu coração, você não move, você não dói, você não preocupa, preocupa o meu. A Bíblia diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Não dá tempo, irmão. A hora que a trombeta tocar é assim, ó, tip, tip, subiu. O salvo foi morar com Jesus. Quem não é salvo? Vocês viram lá? Se alguém, quer que eu volte? Olha lá. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado na onde? No lago de fogo. Sofrimento de dia e de noite para todos sempre. É verdade, ó. O tempo está marcado. O reloginho está batendo. E tem mais uma coisa, irmãos. Além de nós falar aqui na vinda do Senhor Jesus, nós falamos no quê? Na morte. É duas coisas, né? Ou Jesus vem ou sobe, ou você morre e vai encontrar com Cristo, se você é salvo. Se não é, vai morrer e vai para o inferno. Então, por isso que eu preciso da salvação. Agora, olha o que a Bíblia diz. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração. É isso que Jesus está, irmãos, a fazer conosco. Eu peço vocês só um segundinho para me encerrar. Eu tinha prometido que nós passaríamos o vídeo da crucificação. Não sei se o pendrive está aí. Enquanto ela vai programando e os meninos colocam o fio aqui para nós, deixa eu mostrar para vocês aqui uma história que tocou no meu coração. Não tira os olhos daqui não. Fica aqui junto comigo, não deixa eu sozinho não. Olha aqui para vocês, o Alisson vai vir bem devagarzinho e o Alessandro para não atrapalhar vocês. Olha que história que tocou meu coração. Vocês viram lá, hoje se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração, não é isso? Então Jesus falou, ó, vocês estão ouvindo a palavra, não endurece não. Agora olha que história que eu encontrei que marcou o meu coração. E deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Certa noite, eu achei isso aqui muito interessante, um marinheiro idoso. Aquele homem arriscou a sua vida em uma tempestade para resgatar um naufrágio de um navio encalhado. Um marinheiro idoso, ele arriscou a sua vida para salvar aquelas pessoas. No dia seguinte, uma senhora cristã falou
com ele sobre a operação do resgate. E no decorrer da conversa, ela perguntou a ele assim: escuta, você já é salvo? Olha que pergunta. E conhece o Senhor Jesus como Salvador? Depois dela conversar sobre aquele resgate, certamente parabenizar aquele homem, a coragem dele, o velho marinheiro não teve medo de salvar aquelas pessoas que iam morrer. E depois daquela longa conversa, ela perguntou a ele se ele estava salvo e conhecia o Senhor Jesus como Salvador. Olha a resposta do marinheiro. O marinheiro contou a ela como tinha encontrado a salvação em Jesus. E ele fala assim, ó: faz quase 5 anos que o Senhor me arrebatou não só da morte no mar, mas também do inferno. Jamais esquecerei isso. Custou muito caro me salvar. 2 pessoas tiveram que morrer por mim. 2? Perguntou a senhora surpresa. Sim, 2, respondeu o marinheiro. Meu Salvador morreu por mim há quase 2000 anos. E um amigo meu morreu por mim há quase 5 anos. Foi isso que me trouxe ao Senhor Jesus. E agora ele vai contar para ela. Então ele contou acerca do naufrágio que havia experimentado 5 anos antes. E ele vai dizer assim, ó: o bote salva a vida. Aproximou-se do navio encalhado aonde ele estava. 3 vezes, já não era mais o primeiro ele ajudou a acudir, agora ele estava dentro do navio. E ele disse: o bote salva a vida, aproximou do navio encalhado 3 vezes. Primeiro, ele levou as mulheres e as crianças. Ele contando para ela. Primeiro ele leva as mulheres e as crianças. Depois os passageiros do sexo masculino. Na 3ª vez, a tripulação, ou seja, nós, os que trabalham estavam a trabalho no navio. E olha bem, e na 3ª vez a tripulação seria resgatada, mas não havia espaço suficiente para todos. Então eles tiraram a sorte para ver quem deveria ficar para trás. Não havia esperança para eles. O navio logo ia afundar. Nosso marinheiro foi um dos desfortunados do sorteio. Ele não teve sorte. Infelizmente foi um dos que ia ficar para trás e ia morrer. E esse marinheiro ainda não tinha a salvação dele. Mas veja bem o finalzinho. Mas no último momento, ele foi empurrado para dentro do bote salva-vida por um marinheiro cristão. Olha bem como isso me comoveu. Por um marinheiro cristão. Gente, mas como isso é precioso. Que ficou para trás dizendo. Agora eu quero que vocês olhem bem para essa frase que esse marinheiro cristão falou. Quando ele empurra aquele homem que não era salvo para dentro do bote, porque não havia mais lugar. Aquele homem não tinha tido a sorte dele era de ficar. Muitos iam ficar. O barco estava afundando, não tinha mais tempo. Aquele marinheiro cristão empurra aquele outro marinheiro que não era cristão para dentro e fala assim: certifique-se de que eu o veja novamente no céu. Você não deve estar perdido eternamente. Olha aqui agora como que ele termina. Estou pronto para morrer. Eu coloquei as coisas em ordem com Deus. Doeu meu coração. Aquele homem, depois que viu a sorte sendo lançada, ele um cristão, um marinheiro, ele olha para o seu amigo, vê que ele não é salvo. Olhou para o bote, não tinha mais lugar. Ele empurra o homem dentro do bote e disse para ele assim: certifique-se de que eu o veja novamente no céu. Você não deve estar perdido eternamente. E ele disse para aquele homem: eu estou pronto para morrer. Eu coloquei as coisas em ordem com Deus. Deu certo aí? Vamos ver o vídeo e nós encerramos.
Só um momentinho, se não der, nós encerramos. Mas vamos tentar mais uma vez aqui devagarzinho, que às vezes consegue. Vai mais uma vez lá, tenta pôr o som, se não der, nós vamos encerrar. Não tem perigo não. Eu não canso de ouvir esse vídeo. Eu queria que você visse ele antes de ir embora. Ouça esse vídeo, veja ele. É o que nós acabamos de pregar. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou.
para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Quero terminar essa mensagem, mas queria que você lembrasse. A Bíblia diz que é no momento e no abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo. A Bíblia diz que se a pessoa não foi, o seu nome não foi achado, escrito no livro da vida, você vai ser lançado dentro do lago de fogo. O sofrimento é de dia e de noite. Mas lembra das 3 coisas que nós ouvimos? Se você quer a sua salvação nessa noite e crê no Senhor e quer entregar a sua vida, você recebe o perdão dos seus pecados. Jesus vem morar dentro do seu coração pela fé. Você vai ter uma morada no céu com Cristo. Mas será que tudo isso que Jesus fez por você e por mim, será que isso não te toca? Se eu pudesse, eu colocava essa salvação agora dentro do seu coração, mas eu levanto um clamor nessa noite para você. Não saia naquela porta sem a salvação. Eu queria perguntar, tem alguém aqui nessa noite, uma alma, que está dizendo: Elias, eu quero, como aquele carcereiro. O que devo fazer? Creia, eu creio, eu quero. Você quer? Se você quiser, eu quero ir lá na salinha, o Lindomar vai levar a van, e nós vamos enjoelhar, e você vai dizer: Elias, eu quero a minha salvação agora, hoje, não agora. E eu quero o meu batismo, eu quero adorar o Senhor, eu quero ir para o céu. Jesus morreu para me dar a vida. E eu não quero vir esse ano sem Cristo. Sem a minha salvação, eu tenho dúvida, eu não sei se eu tenho ela. Então vamos orar hoje, por favor, não vá embora. Você está afastado, vamos orar, vamos lá dentro daquela sala, vamos enjoelhar, vamos colocar as Bíblias sobre a mão e dizer: Senhor, a partir de hoje, sepulta os meus pecados, Jesus, me liberta, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus, eu quero a minha comunhão antes de virar esse ano. Se você ainda não foi batizado, lembra do batismo dia 21? Eu quero o meu batismo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando eu olho o sacrifício de Jesus, não dá para nós ficar em casa. Por isso que eu vejo os irmãos aqui de fazenda, os irmãos das suas empresas. Eu olho aqui para o Ronaldo, mas ele o Ronaldo trabalha, chega aqui em casa, chega na casa dele de noite, levanta de madrugada, 4 horas, mas está aqui. Sabe por que você também está aqui, irmãos, e deve estar aqui? Que nada te tire da presença do Senhor. O Marcinho trabalhando com a sua equipe, todo mundo aqui trabalha, irmãos. Tem dia que chega no culto aqui, irmãos, tem pessoa que está com a roupa do trabalho. Os irmãos saem lá do rancho, outros saem do Gurinhatã, saem das fazendas. Sabe por que as pessoas fazem isso, irmão? Porque Jesus fez tudo por nós. Você quer hoje a sua salvação? Vamos lá na sala, orar no Lindomar, levar a van. Passa o Natal com Jesus, a ceia de Natal na sua casa, aqui na igreja. Aquele homem carcereiro falou: é agora, eu quero. Não endurece o seu coração, não entrega hoje. Elias, eu tenho muita coisa errada. Não entrega, depois Jesus tira. Deus te abençoe. Se você quer, eu quero orar com você. Deus te dê a coragem e a fé para hoje você sair daqui salvo em nome de Jesus.